Ó, vai começar a gravação, 14 horas. Moscoso, Vamos Moscoso. lá, gente. Vamos desligar, gente, por favor, os... Desliga só, deixa o Ô, meu aí. Moscoso. Tá bom, chefe, vou falar rápido, viu, chefe? Tá? Pode começar, chefe? Então vamos. Então vamos fechando os nossos olhos, elevando o pensamento a Deus, nosso Pai, ao querido Mestre Jesus, agradecendo primeiramente por ter dado a inteligência aos homens, a fim de que essa tecnologia permitisse estarmos juntos, mesmo distantes. E vamos rogar aos bons espíritos que envolvam a nossa irmãzinha responsável pelos comentários da tarde e a todos nós, ouvintes, para que possamos entender os ensinamentos e colocá-los em práticas. Que Deus, que Jesus nos ampare hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada, Moscoso. De nada, meu Bom, irmão. hoje a nossa lição, nós vamos continuar. Nós estamos com o livro Palavras de Vida Eterna. A nossa lição é a lição 94. Mais uma lição maravilhosa, para a gente poder refletir bastante em tudo, todos os nossos comportamentos. A lição é beneficência e paciência. Aí, Emmanuel nos diz assim, ele cita Paulo, a caridade é paciente e benigna. Paulo, 1 Coríntios 13, 4. Então, eu vou ler para vocês um trecho e nós vamos conversando a respeito. Vamos ver o que Emmanuel nos trouxe. Beneficência, sim, para com todos. Prato dividido, veste aos nus, remédio aos doentes, asilo aos que vagueiam, sem teto, proteção à criança desamparada, auxílio ao ancião em desvalimento, socorro às viúvas, refúgio aos indigentes, consolo aos tristes, esperança aos que choram. Muito bem, vou ler só até esse trecho. Então, eu fui lá no dicionário, antes de mais nada, procurei beneficência e paciência. Então, diz assim, para a gente refletir em cima do que Emmanuel nos trouxe até agora. Beneficência, ato, virtude de fazer o bem, comportamento da pessoa que busca o bem ao próximo. Paciência é uma virtude do ser humano, baseada no autocontrole emocional, ou seja, quando um indivíduo suporta situações desagradáveis, injúrias e o incômodo de terceiros sem perder a calma. E no Livro dos Espíritos, na pergunta 643, haverá quem pela sua posição não tenha possibilidade de fazer o bem? Daí o Espírito nos responde, não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra desejo de o praticar. E ele continua respondendo. Eu vou parar por aqui e entrei num livro chamado Estudando o Livro dos Espíritos, de Djalma Santos. E Djalma Santos nos diz assim, durante a caminhada evolutiva na Terra, o homem terá sempre oportunidade de praticar o bem em todas as posições que venha vivenciar socialmente neste planeta. Desde as mais humildes até as mais abastadas. Se na pobreza, mantendo a disciplina e a humildade. Se na riqueza, multiplicando as formas do bem. Muito bem. E aí, fui lá no Evangelho, procurar beneficência e paciência, para poder interpretar melhor o que o nosso querido Emmanuel nos trouxe. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13,
Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Na instrução dos espíritos, nós temos a beneficência. E aí eu fiquei pensando, olhei bem para todas aquelas instruções. São exatamente 5 espíritos que vêm nos trazer as instruções sobre a beneficência. O grau de importância que isto tem em nossas vidas. Eu peguei só 2 citações. Uma, bem curtinha, eu não li tudo. Eu espero que vocês leiam, porque esse evangelho, esse capítulo 13 que eu estou trazendo para vocês, e o capítulo 9, eu fiquei pensando que era capítulo que nós deveríamos ler praticamente todos os dias. E vamos continuar no capítulo 13. Então, sobre a beneficência. Adolfo, bispo de Argel, nos trouxe isto em 1861. Um sentimento que faz a criatura olhar as outras como a si mesma. E ele continua falando sobre a beneficência. Aí eu peguei uma outra instrução dos Espíritos de São Vicente de Paula, que nos trouxe em 1858, sobre a beneficência. Também eu vou ler só um trechinho. Sede bons e caridosos, pois essa é a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. E ele continua falando sobre a beneficência. Vou ler só esse trechinho. E aí eu quero continuar com vocês com o capítulo 9 do Evangelho, que fala sobre a paciência, que é o capítulo Bem-aventurados os mansos e pacíficos. E também na instrução dos espíritos, que o espírito Le Havre, em 1862, nos trouxe, eu também não vou ler tudo, só peguei um pedaço. Sede paciente, a paciência, aí ele continua. Aí eu pulei um pedacinho e continuei. A paciência também é uma caridade. A caridade que consiste na esmola dada aos necessitados é a mais fácil de todas. Todavia, existe outra mais penosa e, por conseguinte, muito mais meritória. A de perdoarmos aqueles que Deus colocou no nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para provarem a nossa paciência. E aí ele continua falando sobre a paciência. Vou parar por aqui. Então, Emmanuel, na nossa lição 94, beneficência e paciência, nos trouxe que a beneficência, sim, para com todos, não é? Então, ele colocou prato dividido, veste aos nus, remédio aos doentes, auxílio aos que vagueiam sem teto, proteção à criança desamparada, auxílio ao ancião em desvalimento, socorro às viúvas, refúgio aos indigentes, consolo aos tristes e esperança aos que choram. Então, todas essas oportunidades colocadas em nosso caminho para que nós possamos dar o pão àquele que necessita, ensinar a fazer o pão àquele que necessita, dar vestes aos nus, ou fazer ou confeccionar uma veste para poder dar, ou ensinar aqueles que necessitam a confeccionar as roupas. Remédios aos doentes, que é muito importante, porque nós, como espíritos, necessitamos deste nosso corpo físico para que nós possamos sanar as nossas dívidas. Então, socorrer através do remédio para o corpo físico. Asilo
aos que vagueiam sem teto, proteção à criança desamparada, socorrer às viúvas e a todos que nos chegam necessitados, né? Refúgio aos indigentes, consolo aos tristes, sempre ter uma palavra de ânimo àqueles amigos, àqueles companheiros que necessitam, que vêm repartir as suas angústias com a gente, né? Para a gente colocar sempre eles para cima, não é? Esperança aos que choram, porque nós não sabemos, não temos esse entendimento, né? Por que que a gente sofre, né? Nós sabemos a necessidade, porque nós causamos algum dano ao nosso semelhante. Então, nós vamos ter que pagar esta dívida, não é? E nós não sabemos, não entendemos, aliás, as leis de Deus, não entendemos as leis divinas ainda. Por isso que nós sofremos. As leis divinas são perfeitas para o nosso desenvolvimento espiritual. Porém, nós, na qualidade de espíritos ainda imperfeitos, ainda não entendemos, não compreendemos o porquê tantas atrocidades, tanta tristeza no mundo que nós vivemos, né? Então, sempre está ali levando o nosso ânimo, levando o nosso pouco conhecimento, né? Que seria o pão do espírito, não é? E Emmanuel continua. Entretanto, é preciso estender a bondade igualmente noutros setores. Então, quer dizer que a bondade não basta a gente ir lá entregar uma veste, dar um remédio, não é? Dar proteção, abrigo aos que necessitam. Então, tem mais, ele diz aqui que tem mais. Então, vamos ver o que ele colocou aqui para a gente. Compreensão em família. Foi o primeiro item que ele colocou aqui. Compreensão em família. O nosso lar é o nosso maior laboratório, não é? Maior laboratório de aprendizagem. É aonde se reúnem os nossos afetos e desafetos. É a nossa grande oportunidade de refazimento e reajustes, não é? Para ajudar a quem um dia nós lesamos. E nós somos muito exigentes com quem convive com a gente no mesmo tempo. Quantas vezes nós já fomos grosseiros, gritamos, fomos mal educados com esses irmãos que nos cercam. Queremos que eles pensem como a gente, que eles agem como a gente, que eles gostem da mesma coisa que a gente gosta. Nós nunca encontraremos uma pessoa igual a nós. E mesmo se nós encontrássemos, eu acredito que se eu me encontrasse, eu não ia me suportar. Sinceramente. Ia ser muito difícil. E todas essas diferenças, esses nossos irmãos que convivem, que fazem parte da nossa família, eles foram colocados ali como um presente para nós, para que a gente consiga, através deste núcleo social, desenvolver a nossa espiritualidade, as nossas virtudes, a paciência, a beneficência, benevolência, a tolerância, ao perdão. E
Estudando para a lição de hoje, eu encontrei um vídeo muito interessante de Maristela Santos, ela é uma palestrante espírita, e ela disse assim, gente, eu achei sensacional essa frase, que ela disse que ouviu de uma amiga. Eu achei, me ame quando eu menos merecer, porque é nessa hora que eu mais preciso. Isso é uma lição e tanto, gente. Então, quando nós estamos explodindo, com nenhuma paciência, com nenhuma vontade de ser boa, bom, nessa hora nós queremos a compreensão, o entendimento, a paciência daqueles que nos estão à nossa volta. Não é? Então, nós temos que dar isto também aos nossos irmãos. Me ame quando eu menos merecer, ou seja, naquela hora que esse irmão estiver com a cabeça quente, estiver explodindo, né? Porque isso acontece diariamente, quantas vezes por dia conosco. Mas é exatamente nessa hora que a gente mais precisa do amparo, do amor, da paciência. E aí, Emmanuel continua. Trabalho sem queixa. Trabalho sem queixa. Gente, isso realmente, eu sou aposentada hoje, mas me veio a época na qual eu trabalhava. Me veio uma recordação. Nós somos craques em nos queixar. Aqui eu estou dizendo do trabalho material, mas nós somos craques em nos queixar nos trabalhos domésticos, nos trabalhos com os nossos filhos, não é? Então, a gente é craque. Primeira coisa que a gente faz, reclama do chefe, reclama do colega que é mal-humorado, que é folgado, né? Reclama que tem poucas horas de almoço, reclama porque tem que cuidar dos filhos, né? A gente é craque em se queixar. A gente tem que pensar que muitos, mas muitos, iam querer estar no nosso lugar. Querem estar no nosso lugar. Querem um emprego. Querem uma família. Um pai, uma mãe. Querem filhos para acalentar. É isso aí, gente. Nós temos que pensar e repensar e refletir nas nossas atitudes. Nós precisamos ser gratos por tudo aquilo que nós temos. E aí, Emmanuel continua com a bendita lição. Cooperação sem atrito. Olha bem o que Emmanuel nos coloca. Cooperação sem atrito. Nós precisamos aprender a cooperar em todas as circunstâncias que nos aparecem. Porque nós temos um hábito muito feio, não é, gente? Eu, principalmente. Desculpe se eu estou colocando no plural. Onde a gente cria atritos, dificuldades. Quando as coisas não saem do nosso jeito.
como nós queremos, ao invés de cooperar para que tudo se alivie e se ajeite da melhor forma possível. E aí, Emmanuel continua. Pagamento sem choro. Pagamento sem choro. Nós já sabemos que tudo que plantamos, colhemos. Então, nós aqui somos espíritos imperfeitos. Lembra? Espíritos imperfeitos. Espíritos em desenvolvimento, no caminho. Então, nós temos débitos a acertar, dívidas a pagar. Então, podemos iniciar os nossos dias sempre agradecendo. Agradecendo tudo que foi nos colocado nesta vida. Tanto as coisas boas, como também as coisas que nos desagradam. Porque vão ser estas que nos desagradam, que vão nos impulsionar para o nosso desenvolvimento moral e espiritual. Ou seja, vão nos trazer melhoras. Pessoas vão nos tornar pessoas melhores, mais pacientes, mais tolerantes e assim por diante. E Emmanuel continua. Vamos lá, Emmanuel. Atenção a quem fala, a quem fale, ainda mesmo sem qualquer propósito edificante. E aí ele continua. Respeito aos problemas dos outros. Serenidade nas horas difíceis. Silêncio às provocações. Tolerância para com as ideias alheias. Gentileza na rua. Esse Emmanuel realmente. Então, gente, tudo isso são comportamentos muito importantes e é muito grave o que ainda muitas vezes nós fazemos. Às vezes, um minutinho da nossa atenção, parar para ouvir outra pessoa, ouvir, não atropelá-la com as nossas palavras, esperar e ouvir o que o outro tem a dizer. Respeitar, ter serenidade, tolerância, gentileza, aonde for, na rua, em casa, no trabalho, nos trabalhos de assistência àqueles aos quais nós nos proporcionamos a ajudar. Pois, afinal, não sabemos o que a outra pessoa está passando. E aquela atenção, aquele minuto, pode salvar uma vida. Então, nós temos que pensar o que eu gostaria de receber
daquela pessoa a qual eu cheguei a abrir o meu coração. O que eu espero dela? Como o Mestre Jesus a trataria ou nos trata diariamente com a sua paciência, com a sua beneficência. Então, Jesus disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Faça aos outros aquilo que você gostaria que eles vos fizessem. E aí, Emmanuel termina. A beneficência pode efetuar prodígios, levando a generosidade e conquistando a gratidão. Contudo, em nome da caridade, toda beneficência, para completar-se, não pode viver sem a paciência. Paciência, a ciência da paz. Então, nós vamos refletir com essas lições benditas. Vamos pedir forças para plantar a paz internamente. Primeiro, para que esta paz floresça em direção a todos que nos cercam. Jesus nos disse: os sãos não necessitam de médico. Então, todos aos nossos olhos que são problemáticos, na família, na sociedade, um amigo, um desconhecido, um transeunte, todos são aqueles, me incluo, aliás, mais carentes de afeto. Então vamos praticar o bem pelo simples prazer de ser bons, sem esperar retribuição, sem exigências. O amor tudo supera e tudo vence. Então, meus queridos, que possamos ser os medianeiros do amor de Deus para com todos. Sermos os medianeiros do amor de Deus para com todos. E essa foi a mensagem que Emmanuel nos trouxe nesta tarde. Que possamos ter forças e que o nosso coração possa se encher de amor e de gratidão para com todos que estão com a gente nessa caminhada. Obrigada, gente. Um grande beijo. Trabalho muito importante para essa época que nós estamos vivenciando.
Obrigada, Carmen. Obrigada mesmo. Obrigada mesmo. Tá? Foi uma advertência e um trabalho de amor hoje. Obrigadão. Então vamos fechar os nossos olhos. Vamos imaginar que nós estamos lá no nosso salão nobre, daquela casa querida, juntamente com esses amigos queridos do nosso trabalho de terça-feira e todas as demais equipes que lá trabalham, aos amigos queridos responsáveis pelo passe, aos amigos responsáveis pela nossa água fluidificada, aos amigos queridos responsáveis por receber todos os nossos irmãos, que nós temos a certeza que nós enviamos e que são recebidos com todo carinho, com todo respeito por essas equipes carinhosas. Então vamos unindo os nossos pensamentos juntamente com esses amigos, as nossas vibrações amorosas, para que elas possam ser levadas a esse planeta bendito, tão necessitado de carinho, de amor, de respeito, as regiões em conflitos, as regiões passando por essa dificuldade da pandemia, né, pedindo por todos os governantes, por todos os governados. Que as nossas vibrações de amor e carinho cheguem a toda a linha de frente dessa situação, aos médicos, paramédicos, enfermeiros, aos nossos amigos responsáveis pela limpeza nos hospitais, aos nossos irmãos bombeiros, aos nossos irmãos que trabalham nos cemitérios, que todos sejam amparados, todos sejam protegidos pelas equipes. Vamos vibrando pelas equipes cientistas do plano espiritual, que nós sabemos aí estão trabalhando muito para que as coisas possam ser resolvidas e que os cientistas encarnados possam estar com seus canais abertos para receber as informações, as dicas, né, para que saia uma solução. Que as nossas vibrações de amor e carinho cheguem à cúpula direcional do nosso país, à presidência, ao Congresso, à Câmara, ao Senado, para que haja mais respeito às leis que regem esse país, esse povo, nos unindo ao anjo Ismael, mentor da nossa pátria, agradecendo a ele por essa limpeza, por essa varredura que vem sendo feita. Porque vem sendo feita aqui, Senhor, uma limpeza grande. E que nós possamos fazer parte dessa limpeza, confiando de que as coisas darão certo. Que as nossas vibrações de amor e carinho cheguem a todos os lares, principalmente aqueles onde falta o pão, onde falta o trabalho, onde falta o diálogo, onde, infelizmente, Senhor, vem sobrando a violência, a maledicência, a má vontade, a preguiça, a enfermidade. Pedimos por todos os doentinhos em seus lares. Que essas vibrações possam chegar como um bálsamo salutar, quem sabe para a esperança de cura. Pedimos pela nossa Santa Casa local, por todos os nossos irmãos ali instalados, encarnados e desencarnados, pela equipe médica, pela equipe de atendentes, né? Por todos aqueles que ali estão. Pedimos por todas as casas de religião, pelos seus líderes, pelos seus adeptos, principalmente pela nossa casinha querida, essa casa que nos acolhe, essa casa que nos socorre, pedindo por todos os líderes e todas as frentes de trabalho, por todos os seus trabalhadores, por todos os seus alunos, por todos os seus voluntários, por todos os cursos que estão em andamento, por todos os trabalhos que, graças a Deus, nós não fechamos, graças a Deus. Pedimos pelas nossas gestantes, pelas nossas famílias carentes e por todos nós que adentramos naquela casa com todo respeito. Pedimos a esses amigos
pelo passe a todo aquele que nos vem à memória agora, que precisam desse carinho. Um pedido especial aí pela dona Terezinha, pelo meu amigo Edson Nagaoka, para que as coisas possam dar certo. E assim, agradecidos por tudo, pedindo permissão para vibrarmos por nós mesmos nessa nossa luta diária, de sermos e de fazermos os outros felizes. E assim, ajoelhados em pensamento, agradecendo ao Mestre Jesus pelo seu carinho, nós vamos dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, pois que é teu o reino, o poder e a glória para todos sempre. E assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Amo vocês. Obrigada. Obrigada por tudo. Ninguém? Obrigada, Carmen. Boa aula para vocês hoje. Que agradeço.